Nós vamos ver 2 versículos da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23 e o versículo 28. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23 e o versículo 28. Vamos ler juntos? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Agora vamos para o versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Meus irmãos, eu quero fazer uma reflexão nesse texto. Exposto e expondo-se. Repita isso comigo. Exposto e expondo-se. Meus irmãos, uma mulher chegou para o pastor Jeremias e disse: pastor, eu tenho uma amiga, estava passando uma certa dificuldade financeira, chegou para mim e disse: me empresta 20 mil reais. E ela tinha esse dinheiro, ela emprestou 20 mil reais. E disse, deu um prazo para pagar, e chegou o prazo, ela não pagou, e demorou e não pagou, e ela precisando receber os 20 mil, e não pagou, e ela ligava para a amiga não quis mais falar com ela. A filha da amiga agora começou a falar mal dela. Ela procurou então o pastor Jeremias e disse: pastor, o que é que eu devo fazer? Ele disse: você pode esquecer o que você emprestou, você pode ir para a justiça, ou você pode colocar no Facebook. O que acontece quando a gente coloca no Facebook? Nós expomos a pessoa. Ele disse: ou você coloca no Facebook. Irmãos, essa é uma coisa. Às vezes nós gostamos de expor as pessoas. Mas eu tenho um amigo, inclusive falei com ele hoje, ele mora em Brasília. Ele escreveu uma poesia, Um Pastor ao Avesso. E eu conversei com ele hoje sobre a coragem que ele teve de se expor. No geral, nós preferimos expor as pessoas de que nos expor. E ele escreveu Um Pastor ao Avesso. E ele disse, naquele dia, foi o sentimento que ele escreveu. Queridos, nós somos do tipo que gostamos de expor as pessoas, ou nós somos do tipo que nos expomos? Esse texto, meus irmãos, da palavra de Deus, aconteceu com Jesus 2 coisas. A primeira, ele foi exposto. A palavra de Deus então vai mostrar que Jesus foi exposto. Diz a palavra de Deus que os soldados rasgaram as vestes de Jesus, deixaram Jesus nu, tiraram a túnica dele, tiraram as roupas de Jesus, e Jesus foi exposto lá na cruz do Calvário. Queridos, é impressionante como o ser humano gosta de expor os outros. E a primeira coisa que eu observo nesse texto é o prazer em expor a vergonha do condenado. Os soldados tiveram prazer em tirar a roupa de Jesus e expor Jesus à vergonha. Como nós gostamos de expor a vergonha dos outros, como nós gostamos de expor os males dos outros, as fraquezas dos outros. Às vezes a gente tem prazer em expor as misérias dos outros.
Aqueles soldados fizeram isso. Arrancaram as vestes de Jesus. Jesus, além de crucificado, estava sem roupa. Estava nu. Imagine, diante de uma multidão. Uma outra coisa, irmãos, que esses que gostam de expor as pessoas, além de eles terem o prazer de expor as vergonhas do condenado, esse texto vai revelar a natureza daquele que se alegra em expor o outro. A natureza daquele que se alegra em expor o outro. É impressionante como às vezes a gente se alegra com a desgraça do outro, com o mal do outro, como nos alegramos, irmãos, em ver o outro muitas vezes perecendo, agoniado, angustiado. Sabe o que é isso? Nossa natureza carnal, perversa, cruel, maligna. A natureza, irmãos, nós somos portadores de uma natureza cruel, de uma natureza pecaminosa, de uma natureza caída. Outra coisa, irmãos, que observo, quando nós expomos alguém, não só expomos a vergonha da pessoa condenada, daquela pessoa, ou reflete a nossa natureza, mas a falta de humanidade quando nós expomos alguém, falta de sentimento. Às vezes nós expomos alguém porque nós não temos sentimentos. Parece que algumas vezes nós nos tornamos psicopatas, não temos sentimentos, não temos o espírito humanitário, nós gostamos de ver o outro padecendo. Lá estava Jesus na cruz, despido, padecendo. Ali revela o prazer que eles tinham de que Jesus fosse envergonhado. A natureza que se alegra em ver o outro passando a vergonha. A falta de humanidade, de sentimento dos que expõem o outro. Irmãos, considerando isso, olhe para mim aqui, toda a igreja. Quem aqui nessa igreja, quem de nós aqui nunca fez isso? Não teve a alegria de contar a miséria do outro, em contar a desgraça do outro, em contar o problema do outro, e principalmente quando nós não nos simpatizamos com o outro. Refletindo nesse texto, pedi perdão a Deus, orei a Deus, porque, irmãos, lá no meu íntimo, a minha velha natureza, a minha carnalidade, muitas vezes sente necessidade, sente prazer, sente alegria de expor o outro, de ver o outro no vexame, na vergonha, na tristeza. Quem aqui tem coragem de se levantar e dizer, eu nunca fiz isso? Quem das mulheres casadas que estão aqui, não, na frente dos outros, não contou, quem sabe, para as suas amigas, algo do seu marido, expôs o seu marido à vergonha? Quem aqui nunca fez isso? Ou o esposo que não fez isso, que não expôs os pontos fracos da sua esposa e não falou mal dela? Lembro-me de uma senhora chamada, conhecida como Dalila. Eu a conheci, e ela disse que estava no ônibus, e uma mulher falando mal do seu marido, falando mal do seu esposo, expondo para todo mundo quem ele era, e ali, de repente, aquela irmã não aguentou, e se levantou e disse, cale sua boca! Se você tem alguma coisa para resolver com ele, resolva pessoalmente e não fique expondo o seu esposo aqui diante da sociedade, diante das pessoas. Ah, irmãos, como nós precisaríamos de gente que nos fizesse calar. Porque nós temos prazer, alegria, desumanidade em expor os outros, em mostrar a vergonha dos outros, o ponto fraco do outro. E eu me coro de vergonha, porque percebo que na minha história eu fiz isso.
Quem aqui nunca teve prazer em denegrir o outro, em ridicularizar o outro, em gracejar com o defeito do outro? Conheço muitas pessoas que dão risada com o defeito dos outros, com os complexos dos outros, conta piada para denegrir o outro. Irmãos, como muitas vezes nós somos cruéis, nós somos perversos com as pessoas próximas, com o nosso próximo, com as pessoas da igreja, com os nossos irmãos. Isso é a velha natureza nossa, caída, maligna, carnal, e que nós somos dignos de prostrarmos diante de Deus e pedirmos: tem misericórdia. Gostamos de expor as pessoas, estamos expondo as pessoas na internet, no Facebook, estamos expondo as pessoas e fazemos isso com prazer na alma, e fazemos isso com alegria. Isso é pecado, pecado e pecado. Irmãos, olhe para cá. Nós não somos diferentes daqueles que crucificaram Jesus. Nem eu, nem você. Nós não somos diferentes daqueles que crucificaram Jesus. É só em outro aspecto, em outra dimensão. Mas, irmãos, temos o mesmo prazer. Às vezes, de expor a vergonha do outro, de massacrar o outro, de danificar o outro, de ferir o outro, como fizeram com Jesus na cruz do Calvário. Isso deveria nos envergonhar. E eu levantei um histórico mental e percebi que algumas vezes na minha vida eu fiz isso. E hoje eu pedi perdão a Deus. Eu disse: Senhor, me perdoa. Porque algumas vezes, em nome da piedade e em nome da santidade e do zelo, eu fui cruel. Minha natureza. Hoje eu disse para Deus em oração, e disse: Senhor, o único jeito para mim foi tua graça. Se não fosse a graça de Deus, ninguém se salvaria, porque a nossa natureza, o nosso sentimento, o nosso interior, o nosso ser mundano, carnal, eles tiveram prazer em tirar a roupa de Jesus, fazer com que Jesus fosse envergonhado. Olha, irmão, sabe o que eles fizeram? Botaram a roupa ali e começaram a dar risada e brincar. Não vamos rasgar as vestes dele, não vamos rasgar essa túnica porque ela é toda sem costura, vamos fazer um sorteio. Irmãos, que momento de gracejo. Imagine Jesus olhando e percebendo essa natureza do ser humano, como o pecado nos afetou. Nós gracejamos daquilo que deveríamos chorar, irmãos. Nós temos nos tornado um povo sem piedade, cruel. E as vestes, a túnica não rasgaram, lançaram sorte, mas as vestes dividiram em 4, porque eram 4 soldados. Lá está Jesus exposto, sem poder se cobrir, suas vergonhas expostas, ridicularizavam dele. Será que somos diferentes? Quando nos alegramos com a condenação de alguém, com a desgraça de alguém que a gente não gosta, ou expomos alguém, nós somos do mesmo jeito, meus irmãos, temos a mesma natureza. Por isso, irmãos, é preciso que a gente caia em si,
e a gente peça perdão a Deus. Exposto. E nós não fazemos isso. Quantas vezes eu vejo mães e pais que envergonham seus filhos na frente dos amigos, dos visitantes, contando as coisas, expondo seus filhos. Já tenho visto isso. Uma vez eu visitei uma família e a mocinha lá roía a unha. E a mãe fez questão de envergonhá-la na minha frente. E disse assim: pastor, dê uns conselhos, e tem uns irmãos que gostam de fazer isso. Dê uns conselhos para essa menina, pastor, porque ela não para de roer unha. A menina corou de vergonha, as lágrimas vieram aos olhos, ela ficou com vergonha naquele dia. E eu tentando ler o sentimento daquela menina. Meus irmãos pais que envergonham seus filhos. Isso é a nossa natureza. Às vezes nós não sabemos falar das coisas boas dos outros, só sabemos falar dos pontos fracos, das coisas negativas, das coisas ruins dos outros. E gostamos de expor os outros. Quem aqui não tem feito isso? Deixa eu te contar uma coisa. Olha o teu negócio, um babado. E esse babado, irmão, é que a pessoa está babando de vontade, de envergonhar, de falar mal do outro. Não é assim não, irmãos? É assim, queridos. Expuseram Jesus. Mas, irmãos, o versículo 28... tem uma coisa que me impressiona. Jesus não só foi exposto, mas Jesus se expôs. Ele disse: tenho sede. Irmãos, talvez naquela hora, diante daquela multidão, era hora para Jesus não falar nada disso. Mas Jesus disse: tenho sede. E eu acho isso maravilhoso, fantástico. Jesus disse: tenho sede. Ele agora está se expondo. Está expondo o seu ser, seu sentimento, sua dor. Ele está se expondo. Sabe, meus irmãos, observo aqui esta coragem superlativa de Jesus. A coragem de se expor, de dizer: tenho sede. Nós temos uma coragem de expor os outros, mas quem tem coragem de se expor? Vai, levanta alguém aqui nessa noite e revela a todos nós seu ponto fraco, vá. Quem tem coragem de se expor? Jesus lá na cruz levantou a voz e disse: tenho sede. É o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, que diz que tem sede. Gente espiritual não pode ter sede. Gente ungida não pode ter sede. Gente de Deus não pode ter sede. Gente de Deus não pode ter fraqueza. Jesus se expôs e ele foi corajoso, é uma coragem superlativa. Eu gostaria que Deus me desse essa coragem. Eu gostaria que Deus desse essa coragem aos irmãos para se expor e dizer assim: ó, tem meu ponto fraco, tem minha dor, tem minha luta, tem meu problema, tem minha dificuldade. Mas sabe qual é o nosso problema? Estamos tão preocupados em expor os outros que nós não temos coragem de nos expor. É ou não é verdade? A gente tem prazer em expor os outros, mas quem tem coragem de expor suas coisas secretas? Quem tem coragem de revelar seus pecados? Quem tem coragem de dizer: tenho tais pensamentos, tenho tais desejos? Quem tem essa coragem? Quem? Jesus teve coragem de dizer: tenho sede.
Quem tem coragem de dizer assim, tenho desejos carnais, tenho os desejos que não são compatíveis com a vontade de Deus. Quem tem essa coragem? Jesus teve a coragem superlativa de dizer, tenho sede. Mas Jesus evidenciou sua humanidade autêntica. Jesus mostrou, irmãos, naquela cruz, que ele era humano. Tenho sede. Sabe quem é que tem sede? Quem é humano. Quem tem composição humana. Nós temos sede, irmãos. E Jesus disse, tenho sede. Revelou sua humanidade. Jesus ali poderia esconder e dizer, eu sou filho de Deus, eu vou encobrir isso. Ele diz, tenho sede, como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, como homem eu tenho a fraqueza de ter sede, eu preciso de água, eu estou necessitado. É isso que Jesus está dizendo, ele está se expondo. É a coragem superlativa de se expor. É a evidência da sua humanidade autêntica. Sou humano. Irmãos, como nós temos essa dificuldade? Porque nós não queremos ser humanos. Nós queremos ser anjos. A grande dificuldade é provar que nós somos anjos. Eu já contei isso na igreja, vou só repetir. Os homens resolveram roubar um sino da igreja, e quando chegaram na hora lá de roubar o sino de madrugada, eles estavam roubando o sino da igreja. De repente o pêndulo do sino bateu, o sacristão se acordou, e quando o sacristão se acordou, ouvindo aquele barulho, pegou uma espingarda, e ele ouviu que era lá na torre, e ele gritou, quem está aí? Quem é que vai falar, irmãos? E o sacristão com a espingarda disse, se não falar eu atiro. Aí eles gritaram, é anjo. E o sacristão disse, se é anjo, sabe voar. Lá na torre. Se é anjo, sabe voar. Não é verdade? Se é anjo, meu irmão, sabe voar. Se você diz que é anjo, você sabe voar. Se é anjo, sabe voar. Aí o sacristão diz, voe. Irmãos, o problema não é dizer que é anjo. O problema é voar. O problema é provar. Nós não queremos ser gente. Aí na hora de provar que é anjo, meu irmão, é que é difícil. Nós queremos ser superiores, por isso nós não nos expomos. Jesus disse, sou humano, tenho sede. E o sacristão disse, se é anjo, sabe voar. E eles ficaram calados. Ele disse, ou voa ou eu atiro. E eles com medo gritaram, nós é fiote. Ou seja, filhote de anjo não sabe voar. Não tem asa ainda. Irmãos, o problema é este, é que nós aventuramos a querer ser mais do que aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos humanos, você é humano, eu sou humano, somos uma igreja composta de humanos, e humanos têm sede, e humanos têm apetite, e humanos têm necessidade, e humanos têm desejo. Somos humanos, meu irmão. Você é humano. Humano sente dor. Humano sente angústia, humano sente tristeza. O grande problema é que estamos vivendo numa época religiosa que os humanos não querem ser humanos, eles querem dizer que não sentem nada, e muitas vezes têm que esconder. Querido, você não tem que esconder nada, você tem que dizer, está doendo, está difícil, as lágrimas estão vindo nos meus olhos, eu sou humano. O que Jesus estava dizendo quando teve sede era, eu sou humano também. Coragem superlativa. Evidência da sua humanidade autêntica. E a demonstração de uma humildade sincera. Só tinha cruéis. Só tinha perversos. Mas Jesus era humilde. Jesus não guardou aquilo para si e disse, eu sou orgulhoso.
eu não vou falar nada. Ele diz, tenho sede. Olhe para cá, deixa eu te dizer. Só os humildes têm coragem de se expor. Só os humildes têm coragem de se revelar. Só os humildes conseguem falar suas fraquezas. Só. O orgulhoso, ele morre, mas não fala. Vamos ficar em pé, irmãos. Grupo de louvor, por gentileza, aqui. A galeria, os irmãos em pé. Você e eu somos o tipo que gostamos de expor os outros? Ou somos do tipo que gosta de se expor? Quem somos nós? Quem somos nós, irmãos?